Ok, gravação começada. Vou colocar aqui. Então, hoje a gente vai trabalhar com valor presente líquido, tá? Mas antes de entrar no conceito, porque o próximo exercício que a gente vai ver ali na sequência daquela primeira folha, né, de análise de investimentos 1, que está lá nos conteúdos, nós temos que entender bem o conceito de valor presente líquido. Para isso eu mostro primeiro, né, valor presente e valor futuro. Né? O que é valor presente? Valor presente é o valor de um fluxo de caixa. Então a gente tem sempre essa letra aqui, F, essa sigla FC, tá? Que na HP é o contrário, é CF. Tá? É fluxo de caixa, em inglês é cash flow. Tá? Então é o contrário, o cash vem na frente, né, o caixa, e o F depois, o flow, o fluxo de caixa. Tá? Então, mas para a gente aqui a gente vai usar FC, mas na HP a gente já sabe que é CF. Bom, então, o valor presente é o valor que um fluxo de caixa futuro. O que é um fluxo de caixa futuro? É um dinheiro que eu vou receber lá na frente, daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a 10 anos. Então, é o valor que um fluxo de caixa futuro, ou aqui está o valor futuro, né, VF, que também a gente vai utilizar essa sigla, VF. Na máquina vai ter FV, Future Value, né? Future Value, então, o inglês inverte, né, a palavra, a sequência, né? Então, em vez de valor futuro, eu faço futuro valor. Né? Então, o valor futuro teria hoje. Então, deixa eu voltar agora, porque eu expliquei tanta coisa no caminho e pode ficar confuso. Né? Então, o que é valor presente? É o valor que um fluxo de caixa futuro, né, ou um valor futuro, também chamado de valor futuro, teria hoje. Quanto é que ele valeria hoje? Então, R$1.000 que eu vou receber daqui a um ano, quanto é que vale esses R$1.000 hoje? Como é que eu calculo isso? Eu calculo, por exemplo, o valor futuro, tá? Ele é calculado de que forma? É o valor presente mais os juros sobre esse valor presente. Então, o I aqui, são os juros. Tá? Na HP está aí, né? Porque juros em inglês é interest. Tá? Então, por isso que é um izinho, é um I. Tá? Nós podemos colocar um J, mas para ficar compatível com o HP, eu uso o I. Tá? Então, como é que é o valor futuro? O valor futuro é o valor presente mais os juros sobre esse valor presente. Tá? Então, o que eu vou fazer? Para saber qual é o valor futuro, eu vou anexar, né, o juro ao valor presente. Então, se o juro é 10% e o valor presente é 1.000, né, o juro é 10%, o valor presente é 1.000, 10% sobre 1.000 é 100. Então, o valor futuro desses R$1.000, tá, seriam os 1.000 mais os juros, mais os 100. Então, o valor futuro seria os 1.100. Então, os 1.000 seria o valor presente, né, e os 100 seria o juros sobre esse valor presente. Né? O valor presente é 1.000 vezes 10%, isso aí 1.000 vezes 10% vai dar 100, tá? Então 1.000 mais 100 daria os 1.100. Então o valor futuro de 1.000 seria 1.100, é os 1.000 mais os juros agregados. Tá? Então o que a gente pode fazer também, uma outra forma, é colocar esse valor presente em evidência. Né? Vocês fazem isso aqui, bota o valor presente em evidência, então o valor presente multiplica por 1 mais I. Por isso que aparece 1 mais I. Né? Então, eu usei a taxa de 10%, mas esse exemplo aqui está com uma taxa de 5%. Né? Então, quanto valerá R$100 em um ano a uma taxa de 5% ao ano? Isso é importante a gente colocar sempre vamos dizer assim, o período que essa taxa abrange. Tá? Então, 5% ao ano, 5% ao mês, né? 5% ao semestre. Tá? Então, é sempre importante para a pessoa se localizar. Né? Quanto é que ela está recebendo? Dizer assim, olha, vai ganhar 5%. Aí o cara dizer, pô, que beleza, está pensando que vai ganhar 5% no mês. Não, mas o cara está falando em 5% em 10 anos. Né? Não, espera um pouquinho. Aí já é muito ruim. Se for 5% ao mês, seria maravilhoso. 5% em 10 anos, não, aí já é um horror. Então, é sempre importante a gente falar na taxa.
Bom, quanto valerá então R$100 em um ano a uma taxa de 5% ao ano? Ora, o valor futuro, que é o que eu quero achar, quanto ele valerá daqui a um ano, é o 100, vou utilizar essa fórmula aqui, ó. É o valor presente, 1 mais 0,05, que é os 5%. 5 dividido por 100, daí o nome 5%, 5 dividido por 100 é 0,05. Então eu somo 1 mais 0,05 e multiplico por 100, vai dar 105. Então o valor futuro, né, de R$100 será 105. Tá? Fazendo isso na máquina, já vamos pegar um pouquinho a máquina aqui para já ir trabalhando com ela. Tá? Deixa eu colocar a máquina aqui. Essas mudanças de cenário, assim, de telas, demoram um pouquinho aqui dentro do processo. Eu acho que está todo mundo assistindo, está todo mundo enxergando, espero que esteja todo mundo enxergando, porque eu não tenho, não aparece aqui para mim, mas eu acredito que todo mundo está enxergando a HP, tá? Então, sempre é importante a gente limpar os registradores, né? Então, para isso, a gente aperta a tecla F, né? E o CLX, tá? E aí nós limpamos todos os registradores, tá? Porque está aqui, quando eu aperto o F, o que vale são as letrinhas laranja. Então aqui está a reg, ó, reg. Tá? Então eu estou limpando, clear, limpando os registradores. Tá? Quando eu aperto o F e o CLX, eu estou, na realidade, limpando, clear, os registradores. Tá? Então, R$100, eu vou trocar o sinal, troco o sinal, porque vamos dizer assim, eu estaria tirando o dinheiro do bolso, né? Valor presente é o PV, VP, né? PV em inglês, VP em português. Tá? Então, seria R$100 hoje, durante um ano, um N, a uma taxa de 5%. O HP a gente usa percentual. Tá? Quando a gente vai fazer a matemática, tem que usar um número decimal. Mas o bom da HP é que a gente consegue usar o número percentual. Então é 5%, essa é a taxa de juro I, aperto I e aperto FD para saber qual é o valor futuro. E lá deu os meus R$105. Então, vejam que não há uma ordem pré-determinada para eu colocar isso aqui, né? Eu vou limpar de novo os registradores, fazer a mesma operação, eu vou dizer o seguinte, olha, quanto é que vale em um ano, então eu aperto 1 e aperto N, né, o período é um ano, a uma taxa de 5%, 5I, tá? R$100 hoje, R$100 hoje. E agora eu não vou trocar o sinal. Tá? Eu vou apertar o PV, e quando eu aperto o FV, vai dar um valor negativo. Vai aparecer 105 negativo. Por quê? Se o meu PV for negativo, o meu FV vai ser positivo. Se o meu PV é positivo, o meu FV vai ser negativo. Tá? Por que isso? É como se vocês tivessem, por exemplo, se o PV for negativo, o valor presente for negativo, é sinal que vocês estão investindo em dinheiro. Tá? Vocês estão investindo em dinheiro. Deixa eu colocar aqui, ó, 100. Tá? Eu vou trocar o sinal, colocar aqui PV. Vocês estão investindo em dinheiro. E quanto é que vocês vão resgatar lá na frente se vocês foram lá no banco, aplicaram uma taxa de 5%? Ele vai devolver para vocês 105. Agora, o contrário, se vocês estão tomando um empréstimo, o que vai acontecer? Vai entrar R$100 na conta de vocês. Por isso que é positivo, né? Se eu colocar positivo aqui, bom, muito bem, se for um empréstimo, então o 100 é positivo, porque vai entrar na minha conta, e quanto é que eu vou ter que devolver para o banco? Então, quanto é que vai sair da minha conta lá no futuro? 105, por isso que é o negativo. Tá? Então, sempre que eu colocar o PV positivo, o meu FV vai ser negativo. Se eu colocar o meu PV negativo, o meu FV vai ser positivo. É como se fosse uma operação de aplicação ou de crédito. Tá? É basicamente isso. Sinal positivo, entra dinheiro no meu bolso. Sinal negativo, sai dinheiro do bolso. Ok? Bom. Então,
eu vou voltar lá para a nossa apresentação. Eu vou voltar para a nossa apresentação do slide. Então, com isso, a gente já vai trabalhando com a maquininha, né, que eu acho importante a gente mexer com HP2C. Aqui nós temos o nosso 105. Bom, e agora eu quero saber fazer o processo contrário, né? Se eu quero saber quanto é que vale hoje... Está entrando alguém aqui, só tem que ver quem está entrando. Então, quanto é que vale hoje o 105 que eu vou receber em um ano? Tá? Então, eu quero saber agora o valor presente, quanto é que esses 105 valeriam hoje, se a taxa de juros no período for 5%. Aí o processo é inverso. Tá? Por que o processo é inverso? Veja bem, eu tinha aqui o valor futuro é igual ao valor presente, multiplica 1 mais i. Se eu quero saber o valor presente, eu vou dividir o valor futuro por 1 mais i. Tá? Então, eu faço a operação inversa. Então, o valor presente vai ser o valor futuro dividido por 1 mais a minha taxa. Tá? Então, o valor futuro é 105, eu vou dividir por 1 mais a minha taxa, volto aos meus 100. Então, vocês veem o seguinte, o processo é, vamos dizer assim, o transporte, né, o deslocamento do dinheiro no tempo é em função de, se eu quiser levar o dinheiro para o futuro, eu tenho que agregar juros. Se eu quiser trazer o dinheiro do futuro para o presente, eu tenho que tirar uma parcela de juros. Então, o juros seria, vamos dizer assim, a esteira transportadora do dinheiro no tempo. Né? Se eu quiser ver quanto é que uma determinada quantia hoje valeria no futuro, eu preciso agregar o juro do período a essa quantia. Se eu quiser saber quanto uma quantia que está lá no futuro valeria hoje, eu teria que tirar, né, retirar os juros que ela, vamos dizer assim, obteria no período, né, nesse período como investimento. Então, eu agrego o juro e assim, transporto, vamos chamar assim, o dinheiro para o futuro, e eu desagrego, né, eu tiro o juro e trago esse dinheiro ao valor presente. Espero que tenha ficado claro isso aí, né? Então, que o juro é a forma com que o dinheiro se desloca no tempo, né? Seja que a gente pode chamar assim de deslocar. Tá? Então, vamos ver o seguinte. Qual é o valor presente de um fluxo de caixa futuro? Então, veja o seguinte, esse fluxo está aqui no momento 1, pode ser daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a um semestre, tanto faz, tá? Mas normalmente a gente usa ano, tá? Então, um fluxo de caixa que está daqui a um ano, um fluxo de caixa daqui a um ano, deixa eu voltar aqui, que eu fico autorizando para a 22. O fluxo de caixa daqui a um ano, quanto é que ele vale hoje? Então, veja o seguinte, o meu valor presente aqui, a seta é para baixo. Normalmente, a gente sempre trabalha com investimento. Tá? Então, significa que, ao investir, eu estou tirando o dinheiro do meu bolso para comprar algum ativo. E eu espero lá na frente, passado um determinado tempo, receber dinheiro de volta. Então, por isso que no instante inicial, no instante zero, no momento zero, tá, eu estou tirando o dinheiro do meu bolso, aplicando o dinheiro. E lá no final de um ano, eu estou recebendo o dinheiro de volta. Por isso que esse fluxo de caixa tem uma seta para cima, que significa entrada de dinheiro no meu bolso, tá, ou no meu caixa. Tá? Trabalhar de uma maneira. Então, essa linha aqui é a linha do tempo. Tá? Tem um Tzinho aqui, um pequeno T, que significa o tempo. Então, eu vou aplicar um valor hoje para obter um fluxo de caixa lá no futuro. Então, quanto é que esse fluxo de caixa valeria hoje? Tá? Então, tudo isso a gente já fez. Né? Pegaria o fluxo de caixa 1, tá? Que é porque eu estou recebendo isso no instante 1, divido por 1 mais i na primeira. Por que na primeira? Porque é um período só que eu tenho que
trazer esse dinheiro para... Né, ele vai voltar um período só. Agora vamos ver o seguinte, eu tenho um fluxo de caixa no 2, no momento 2, no ano 2. Tá? Eu vou receber esse fluxo de caixa no final do ano 2. Vou botar de novo aqui. No final do ano 2. Vejam bem, eu tenho que descontar juros de 2 períodos. Um período e outro período. Ele dá 2 períodos. 2 períodos por conta. Então, por isso que ele é elevado ao quadrado. O fluxo de caixa 2, ele é elevado ao quadrado porque os juros são capitalizados. Tá? É juros sobre juros. Então, por isso que ele volta 2 períodos para trás. E o fluxo de caixa 3? Para voltar 3 períodos para trás, né, o fluxo de caixa 3 eu tenho que pegar a minha taxa de juro anual e elevar ao cubo, ou seja, capitalizar ela 3 vezes. Por quê? Porque essa taxa vai corresponder a 3 pulos, vamos dizer assim, desse fluxo de caixa para valor presente. Agora a pergunta, mas por que eu estou fazendo isso? Né? Por que eu estou trazendo os fluxos de caixa futuro para valor presente? Pelo simples fato de que o fluxo de caixa daqui a 3 anos, esse dinheiro que eu vou ter daqui a 3 anos, ele não pode ser comparado com o dinheiro hoje. Nem o fluxo de caixa daqui a 2 anos, o dinheiro que eu vou receber daqui a 2 anos, pode ser comparado com esse dinheiro hoje. Por quê? Porque eles estão em períodos diferentes do tempo. Porque eles têm têm poder de aquisição diferentes no tempo. Tá? Então eu não posso comparar um 105 daqui a um ano com 100 hoje. Eu preciso alinhar esses valores a uma moeda com o mesmo poder de compra. Seria o mesmo que eu estivesse comparando laranja, né, laranja com banana. Tá? Eu não vou somar laranjas com bananas e dizer que eu tenho 10 bananas e 10 laranjas, eu tenho 20 laranjas. Eu não tenho 20 laranjas. Então eu vou dizer que eu tenho 20 bananas. Eu não tenho 20 bananas, porque são coisas diferentes. Tá? Então, para saber quanto dinheiro eu teria, vamos dizer, a valores de hoje, eu teria que descapitalizar. O que é descapitalizar? Tirar o juro, né, do dinheiro que está lá na frente, daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, e alinhar ele, trazer a valor de hoje. Como é que eu faço isso? Eu tenho que tirar o juro do período. Tá? Feito, então? Então é isso que a gente vai fazer na sequência. Quando a gente analisa valor presente líquido. O que é o valor presente líquido? É o quanto a riqueza de uma pessoa física ou jurídica, cresce a valores de hoje se um investimento for realizado. Então veja o seguinte, eu vou fazer um investimento de 1.000 e vou receber dinheiro ao longo de 5 anos. Eu quero saber se esse negócio é bom ou é ruim. Para isso, eu tenho uma técnica chamada do valor presente líquido. Como é que é essa técnica? Eu vou pegar todos os valores que eu vou receber no futuro e trazer para o dia de hoje. Tá? Trazer para o poder de compra de hoje. Então, como é que eu faço isso? Eu vou retirando o juro que eles foram, né, os juros que eles foram assimilando ao longo do tempo, esses valores, e trago tudo a valor de hoje. Então, vamos repetir aqui. É o quanto a riqueza de uma pessoa física ou jurídica cresce a valores de hoje se um investimento for realizado. Se a riqueza aumentar, ou seja, se o meu investimento for menor do que tudo que eu vou receber no futuro, se diz que esse investimento tem valor presente líquido positivo. Eu agreguei valor à minha riqueza. Agreguei valor aos meus ativos. Eu fiz uma criação de valor, vamos chamar assim. Tá? Agora, se o investimento for ruim, tá, e o que eu vou obter ao longo do tempo é menor do que eu estou investindo hoje, aí se diz que esse investimento tem valor presente líquido negativo e eu destruí valor. Eu fiz uma destruição de valor. Quando eu faço um investimento ruim, tá, eu destruo valor. Tá? Eu estou investindo 1.000, vou receber de volta 900. Tá? Péssimo negócio. Tá? Então, o que aconteceu? Eu investi 1.000 e depois eu vou receber 900. Eu perdi 100.
a valores de hoje. Claro que eu vou receber 900 ao longo do tempo, acrescidos de juros, tá? Mas quando eu trago a valor de hoje, eu digo o seguinte: puxa vida, eu investi 1.000 e estou recebendo, né, o que eu vou receber ao longo do tempo, vale hoje R$ 900. Tá? E esse processo de investimento foi ruim, tá? É um processo que tem valor presente negativo, e eu acabei de destruir valor, ou seja, em última análise eu fiquei mais pobre, porque eu investi 1.000 e obtive 900 de volta. Então, a técnica do VPL nos ajuda a medir isso. Então, ela vai fazer um ajuste, né? Vai pegar os valores que eu vou receber ao longo do tempo de um investimento, trazer a valores de hoje, do dia de hoje, tudo numa mesma data, tá? E com isso eu vou poder comparar, né, se o que eu estou investindo é maior, menor ou igual ao que eu vou receber ao longo do tempo. Por exemplo, vocês, às vezes a gente não nota isso para valor futuro, mas a gente nota para o valor passado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Há 20 anos atrás, né, se vocês tivessem uma informação assim, o sujeito ganhou R$ 1 milhão há 20 anos atrás. Você, poxa, R$ 1 milhão é um valor substancial. Tá? Mas quanto isso aqui valeria hoje? Então, o que vocês estariam fazendo? Vocês estariam atualizando esse valor de 1 milhão de 20 anos atrás para valores de hoje. Aí vocês vão ver que aquele 1 milhão hoje valeriam 5 milhões, por exemplo. Taxa de juros, 5 milhões. Puxa vida, 5 milhões. O que vocês fizeram? Vocês pegaram. Porque se esse dinheiro, se vocês pegarem aquele 1 milhão, né, que um sujeito ganhou há 20 anos atrás e deixar e simplesmente assim, trabalharem com esse valor, é uma coisa. Agora, se vocês atualizarem, assim, puxa vida, aquele 1 milhão há 20 anos atrás valeria hoje 5 milhões, muda completamente a figura. Então, o que a gente faz, né, para ter uma noção melhor de quanto é que vale o dinheiro, né, e quanto é que ele valeria hoje, o que a gente faz? Valores passados a gente atualiza, valores futuros a gente traz para valores de hoje, para a gente ter uma noção precisa, né, porque hoje todo mundo sabe o que a gente consegue comprar com R$ 500, né, mas daqui a 5 anos, quem é que sabe o que a gente vai poder comprar com 500? Não se tem noção. E agora, por exemplo, há 10 anos atrás, o que a gente comprava com R$ 500 é muito mais do que a gente compraria hoje com esses mesmos R$ 500. Então, por isso que é importante a gente colocar o dinheiro, né, atualizar o dinheiro e alinhar esse dinheiro sempre numa mesma data base, para que a gente possa ter uma noção bastante precisa, né, de quanto a gente está ou ganhando ou perdendo. É a única maneira de fazer isso. Tá? E também, né, o que a gente normalmente faz é atualiza sempre. A gente poderia fazer o seguinte: a gente poderia pegar e fazer uma análise tudo na data daqui a 5 anos. Não, mas normalmente o que a gente faz é na data de hoje. Por que na data de hoje? Porque a gente, se vocês falarem em 100 mil reais hoje, vocês têm uma noção. Puxa, eu posso comprar um carro, né, uma SUV, posso comprar uma SUV, sei lá, uma da GM, uma Creta da GM. Né? Então vocês têm muito mais noção, né, do que quanto valeria esse dinheiro hoje, né? Quer dizer, daqui a 5 anos, 100 mil reais. E dá para comprar com 100 mil reais daqui a 5 anos. Claro que vai ser um monte de coisa, né? Mas será que vocês comprariam o mesmo carro que vocês estariam comprando hoje por 100 mil daqui a 5 anos, por 100 mil reais? Seguramente não. Né? Seguramente não, porque vai estar valendo, custando muito mais caro. Tá? Bom, então como é que a gente calcula o valor presente líquido? Aqui está a fórmula, tá? Eu espero que ninguém se assuste, tá? Porque essa fórmula a HP resolve para a gente. Então veja o seguinte: o valor presente líquido ele é calculado da seguinte forma: tem um investimento inicial, tá? O investimento inicial, então a gente coloca o investimento inicial negativo, porque está saindo dinheiro do bolso, tá? E eu vou comparar esse investimento inicial com o quê? Com todos os fluxos de caixa que esse investimento vai fornecer. Então, do fluxo de caixa 1, às vezes o meu investimento pode ter 2 fluxos só, né? O meu investimento pode ter 10 fluxos, tá? Eu vou receber dinheiro durante 10 anos. Né? Se vocês têm investimentos de empresas grandes, né? Agora, tem investimentos que estão
fluxo durante 30 anos. Diferente, né? Outros 40 anos, né? Mas normalmente a gente faz os investimentos, analisa os investimentos, média entre 5 e 10 anos. Tá? Então, para não fixar 5 anos, 10 anos, 40 anos, a gente coloca um Nzinho aqui. Tá? Um N que diz, olha, se o investimento for 5 anos, o N é igual a 5. Então, o fluxo de caixa vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Se o N for 10, né, ou seja, se for um investimento para 10 anos, nós teríamos fluxo de caixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o N seria igual a 10. Então, o que a gente faz? Né? Pega cada um desses fluxos de caixa e traz a valores de hoje. Eu vejo que a gente está fazendo o mesmo exercício que a gente fez aqui. Ó. Pega o primeiro e traz a valor de hoje. Pega o segundo e traz a valor de hoje. Pega o terceiro e traz a valor de hoje. O que vai alterando? Vai alterando só, né, o número do fluxo e o expoente. Okay? Então, para dar, né, o fluxo de caixa 1 para dar um pulo para trás, o expoente é a unidade, ele vai dar só, né, só precisa descapitalizar um ano. O fluxo de caixa 2, para chegar no instante zero, ele tem que dar 2 pulos para trás, então ele tem que descapitalizar 2 vezes, por isso o quadrado. E assim sucessivamente. Né? Então, o fluxo de caixa N, ele tem que dar N pulos para trás, né? Ele tem que ser descapitalizado N vezes, então, se for 5, ele vai dar 5 vezes a descapitalização. Né? Aqui no caso está o 5. Né? Então, 1, 2, 3, 4. Vocês veem que esse fluxo aqui, normalmente, né, quando se faz um investimento, né, os fluxos eles são uniformes. Né? Então, eu vou fazer um investimento de 10 mil hoje e ganhar 2 mil reais durante 20 anos, ao ano. Mas normalmente isso não acontece. A não ser que seja uma renda fixa. Né? Se for um negócio, uma empresa, né, eu vou fazer investimento num galpão, né, e eu vou alugar esse galpão. Tá? Então, vocês vão ter, muitas vezes, vocês vão alugar durante um ano, o segundo ano vocês não vão conseguir alugar pelo mesmo valor, vão ter que baixar um pouquinho, porque o mercado está ruim. O terceiro ano vocês não conseguiram alugar, e aí vocês só gastaram dinheiro com IPTU, energia, enfim, manutenção do prédio, e aí vocês têm um fluxo negativo, porque não entrou dinheiro e só saiu dinheiro. Aí no quarto ano melhorou, né, vocês tiveram um mercado mais aquecido, conseguiram alugar por um valor maior o galpão. Então, por isso que nos investimentos o real, né, nem sempre ele é homogêneo, né? Os fluxos não são homogêneos ao longo do tempo, não são fluxos constantes, né? Isso é no real, mas quando a gente faz a projeção, a gente sempre imagina que vai ganhar um valor mais ou menos constante ao longo do tempo. Okay? Bom, se o VPL for positivo, significa, tá, que o investidor recebe a TMA. O que é a TMA? A taxa mínima de atratividade mais alguma coisa. Se o VPL for negativo, significa que o investidor não recebe nem a TMA. Então, projetos com VPL positivo devem ser aceitos, pois aumentam o valor da empresa. Projetos com VPL negativo devem ser rejeitados, pois diminuem o valor da empresa. Okay? Vamos fazer um exercício para isso aí ficar mais claro. Então, eu proponho que a gente só tirar esse. Vou colocar. Eu vou apresentar o exercício 3. Então, vou colocar aqui o PDF. Vocês estão vendo aqui o exercício 3, tá? Então, é da primeira folha de exercícios, tá? Na aula 10 lá, exercício, vocês vão encontrar essa primeira folha de exercícios. Tá? E a gente já fez alguma coisa na aula passada, e agora nós vamos continuar, porque agora a gente vai começar com o VPL. Tá? Então, valor presente líquido. Eu vou falar VPL daqui para frente mais vezes do que eu falo valor presente líquido. Tá? Vou ficar muito mais nesse. Então, veja o seguinte, um investimento de valor inicial de 150 mil,
e tem valor inicial de 150 mil. Hoje, no instante zero, eu vou tirar do meu bolso 150 mil. Tem retornos previstos de 80 mil anuais, 80 mil por ano, para os próximos 4 anos. Então, eu já sei que o tempo do investimento é 4 anos, vou ganhar 80 mil por ano. Analise a viabilidade financeira do empreendimento utilizando o método do VPL. Há uma TMA, taxa mínima de atratividade. O que é taxa mínima de atratividade? É o mínimo que o sujeito que vai fazer o investimento aceita ganhar. Então, o cara diz assim, olha, só entro nesse negócio se eu ganhar 15% ao ano. A menos que isso, nem fala comigo. Então, por isso que é taxa mínima de atratividade, 15% ao ano. Okay? Que é uma taxa grande, de passagem para os dias de hoje. Mas, enfim, é a taxa aqui do exercício, vamos trabalhar com ela. A taxa mínima de atratividade de 15% ao ano. Então, o cara quer ganhar 15% ao ano. Ele nem entra no negócio se não ganhar 15% ao ano. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos para a HP. E aqui, o bom da HP, porque lembra aquela fórmula que eu mostrei para vocês do valor presente líquido? A HP, ela faz aquilo ali para a gente. Precisa se incomodar em fazer toda aquela equação, porque a HP já faz isso para a gente. Então, deixa eu só colocar a HP Vou mudar um pouquinho mais bem, gente. Só um pouquinho. Bom, então vamos lá. Veja o seguinte. Eu tenho investimento no valor inicial de 150 mil reais. Bom, então, eu vou, primeira coisa, vocês veem que a gente tem números aqui, é sinal que eu tenho números dos registradores. Então, sempre apertar o F e o CLX. Tá? E aí ele zera todos, ele limpa os registradores. Eu tenho investimento de valor de 150 mil. 150 mil. 150. Como eu vou fazer o investimento, ele vai com valor negativo. Vai com valor negativo. Muito bem. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer para a máquina que esse é o fluxo de caixa inicial. Tá? Então, onde é que está? Como é que eu digo para a máquina que esse é o fluxo de caixa inicial? Tem aqui embaixo do PV, dessa tecla do PV, tem uma escrito em azul CF0. Lembra que eu falei que o fluxo de caixa em inglês é o contrário? É cash flow, é CF. Tá? Então, esse é o CF0. Então, é o fluxo de caixa zero, ou seja, do momento inicial. Como é que eu introduzo isso na máquina? Eu aperto o G. Quando eu aperto o G, eu vou acionar os valores em azul. Então, eu vou apertar o G e vou apertar de novo o PV, mas ao fazer isso, eu estou, basicamente, eu estou acionando o CF0. Eu estou alocando esses 150 mil no CF0. Muito bem, agora eu tenho retornos de 80 mil anuais pelos próximos 4 anos. Então, eu tenho agora que colocar 80 mil, tá? Onde é que eu vou colocar esses 80 mil? Aqui, ó, no CFJ. Então, J pode ser 1, 2, 3, 4. Então, eu vou dizer para a máquina que agora entra fluxos de 80 mil, aperto o G, vai aparecer, na tela aparece um Gzinho ali, né, embaixo do 80 mil, e eu aperto o CFJ. Muito bem, agora eu digo para a máquina que esse fluxo aparece 4 vezes, porque é 80 mil durante 4 anos. É o mesmo fluxo. Então eu aperto 4, tá? Aperto o G de novo, e aperto o NJ, que está aqui embaixo do FV. Eu vou apertar esse NJ, eu vou apertar o FV,
O Gzinho eu já apertei, tá? Tá lá na tela, tá mostrando que eu já apertei. Eu vou apertar o FV agora. Tá? Então, significa que eu estou dizendo para a máquina que são 4 N's, ou seja, são quatro fluxos anuais que eu vou receber. Pronto, já coloquei. Então, o que eu já fiz até agora? Eu avisei para a máquina que são 150 mil que eu vou investir, eu vou receber 80 mil em 4 vezes. Tá? Bom, e agora? Eu tenho que dizer qual é a taxa, 15% ao ano. Tá? Então, eu vou colocar 15. Tá? E aqui eu não preciso apertar F nem G, tá? Eu aperto direto o I. 15. Muito bem, agora eu quero saber qual é o valor presente líquido. Eu quero saber se hoje eu ficaria mais rico ou mais pobre se eu investisse 150 mil e ganhasse 80 mil reais, 80 mil reais, ao longo de 4 anos. Se eu, há uma taxa de 15%, tá, que é o mínimo que eu aceito, é a taxa mínima de atratividade. Tá? Se eu ficaria mais rico ou mais pobre. Então, eu vou agora apertar o F e vou apertar de novo o PV. Ao apertar o PV, eu estou apertando, na realidade, uma coisa chamada NPV aqui em cima. Tá? Deu 78.398,27, que é o valor que vocês têm ali na resposta. O que é NPV? Tá? É a sigla em inglês para valor presente líquido. Tá? Deixa eu só sair disso aqui e escrever para vocês isso. Vou botar aqui, vou botar a planilha de Excel. E eu vou colocar aqui, ó, VPL, um pouquinho. VPL é igual a valor presente líquido. Tá? Em inglês, é NPV, que é igual a Net Present Value. Então, se vocês... O valor presente, present value, está quase em português isso, e net é líquido. Net é líquido, não é canal de televisão, né? Não é canal a cabo, net é líquido. Tá? Já vou adiantar para vocês o seguinte, tá? Que a taxa interna de retorno, que é um outro conceito que a gente vai ver adiante. Tá? Taxa interna de retorno. A sigla em inglês é IRR, que é igual a Internal Rate. A sigla em inglês é IRR, porque está na máquina e é uma das outras funções que a gente vai trabalhar depois. Tá? Então, já ficam sabendo que VPL é valor presente líquido, né? Aparece na máquina o NPV, que é Net Present Value, que significa valor presente líquido, e a taxa interna de retorno, a TIR, né, que a gente vai trabalhar também, aparece na máquina como IRR, que é Internal Rate of Return. Tá? Bom, a sequência que a gente usou, né, qual foi a sequência que a gente usou? A gente primeiro limpou a máquina, tá? Depois o que a gente fez? A gente colocou o menos 150 mil, né? Menos 150 mil, e o que a gente fez? A gente colocou esses menos 150 mil no GCF0. GCF0. Então, a gente digitou o limpa, né? Limpa a máquina, 150 mil GCF0, dizendo para a máquina, olha, esse é o nosso fluxo inicial. O que a gente fez na sequência? Nós colocamos 80 mil reais, e nós apertamos o GCF0.
CFJ. Dissemos para a máquina o seguinte, agora o único fluxo que é o CF0 é o fluxo inicial. O único. É o fluxo do instante zero. Todos os outros fluxos são CFJ. Muito bem, aí eu disse para a máquina o seguinte, olha, agora vai ter fluxo de 80 mil. Se eu não disser mais nada para a máquina, ela vai dizer o seguinte, só tem um fluxo de 80 mil, mas são 4 na realidade. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso digitar 4, tá? E aí eu digo para a máquina que são 4 fluxos de 80 mil. Okay? Então, foi essa sequência que eu fiz ali. Bom, aí eu disse para a máquina o seguinte, a taxa de juros é 15. Tá? E eu apertei com isso, apertei o I. Tá? Bom, muito bem, então já dei as informações. Eu dei o fluxo inicial, 150 mil, 80 mil, que são 4 fluxos, a taxa de juros é 15, e aí o que eu faço? Eu aperto FNPV, tá? Que vai me dar o valor presente líquido, e me deu então o valor presente líquido. De quanto é que foi esse valor? Vocês têm lá 78 mil e alguma coisa, né? Eu vou botar aqui, 78 mil, né? Deu o valor de 78 mil. Então, o que aparece no visor vai ser 78.398,27. A minha máquina aqui aparece trocado, né? Em vez de ponto do milhar, aparece uma vírgula, é notação americana. Mas então a notação americana, no lugar de ponto aparece vírgula, e no lugar da vírgula aparece um ponto aqui, né, o centavo, um separador de centavos. Então apareceu isso. Com isso nós chegamos à conclusão que esse projeto, tá, de investir 50 mil e dar 80 mil, fluxos de 80 mil durante 4 anos, a uma taxa. Então, ele vai me deixar mais rico em 78.398,27 centavos. Eu vou ficar, a valores de hoje, a 78 mil mais rico. Vejam bem, o meu dinheiro vai ser remunerado a 15%, aqueles 150 mil, vão ser remunerados a 15% ao ano. Vão ser remunerados a 15% ao ano. E, além disso, ainda vai sobrar 78.398,27 centavos. Além dos 15% ao ano, que é o que eu queria, era o mínimo que eu queria, eu ainda vou ter um adicional de 78.398,27. E aí isso se chama de valor, criação de valor. Então, esse projeto, eu tive uma criação de valor de 78.398,27. Não tem necessidade. Vejam aí que vocês têm uma série de conceitos aqui que vocês estão. Obviamente, eu iria aceitar esse projeto. Então, aceita o projeto. Aceitar o projeto. Ok? Aceita o projeto. Certo? Bom, vamos adiante agora. Vamos ver um outro. Nós vimos o exercício 3. Nós vimos o exercício 3. E agora a gente vai fazer o exercício 4. Só entrar. Vocês veem o seguinte, tá? O exercício 4, os fluxos, a primeira coisa que a gente vê, tá? São 5 períodos, tá? O outro era 4 períodos, esse aqui são 5 períodos. Tá? Aqui nós temos o zero, não aparece o zero, mas o 1.900 é o investimento inicial. Eu vou ganhar 400 primeiro ano, 600 segundo, 800, 850, 900. Vocês veem o seguinte aí, os fluxos não são homogêneos. Eu vou ganhar 400 primeiro ano, 600 segundo, 800 terceiro, 850 no quarto, 900 no quinto ano. Então, vocês veem que, ao contrário do exercício 3, nós ganhávamos 80 mil por ano durante 4 anos. Esse aqui é diferente. Valores diferentes, aluno. Como é que eu trabalho isso, tá, na máquina? Então, tenho
5 fluxos de caixa que eu vou receber ao longo de 5 anos, só que eles têm valores diferentes. Então, eu vou ter que informar para a máquina que eu tenho essa configuração de fluxo de caixa. Um detalhezinho, né? O todo a gente chama de fluxo de caixa. O todo, essa configuração de 1900, né? Qual é o fluxo de caixa do investimento? A gente chama isso, né? Então, o fluxo de caixa do investimento é os 1900, 400, 600, 800, 850, 900. A gente chama isso de fluxo de caixa do investimento. Mas cada uma dessas coisinhas aqui, ó, cada um desses valores que eu recebo ao longo do tempo se chama de fluxo de caixa também. Então, às vezes pode ficar confuso, né? O fluxo de caixa do investimento, que é o todo, e o fluxo de caixa individual, né? Quanto é que eu vou receber a cada ano? Então, a cada ano eu vou receber um fluxo de caixa de 400, depois 600, 800, 50, 900. Ok? Vai ficar bem claro isso aqui. Porque às vezes eu falo, qual é o fluxo de caixa do investimento? Ah, mas peraí, o fluxo de caixa é um só, né? Ou são todos? Não, o investimento tem um fluxo de caixa global e depois a gente tem fluxos de caixas individuais a cada ano que a gente recebe, ou mês, ou semestre, enfim. Tá. Então vamos lá. Tem mais uma informação importante, né, que diz o seguinte: a TMA é 20% ao ano, para cada período. Ou seja, se é o período anual, é 20% ao ano. Não falei em ano aí, né? Mas eu suponho que 20% ao mês é só eu acho que é só o André do RAP lá que consegue essa rentabilidade exportando cocaína lá para a Europa, né? Os outros investimentos normais aqui não tem essa rentabilidade de jeito nenhum no mês, né? Tudo no ano. Então, e olhe lá, 20% é um valor substancial. Bom, vamos então colocar isso no HP. Tá? Então, eu vou botar de novo o HP no ar aqui. Então, vocês têm HP. Espero que vocês já estejam vendo aqui, porque não aparece aqui. Vocês estão vendo, mas acho que sim. Então, eu vou limpar, né, o F-Clear-X. Tá? Limpei todos os registradores. Isso é importante, eu já volto sempre a falar, que é sempre importante a gente limpar os registradores. Porque se eu não limpar os registradores e começar a introduzir o novo fluxo de caixa, ele não vai apagar o fluxo de caixa anterior e vai colocar esses valores novos em cima dos valores anteriores. E aí vocês imaginam a confusão que vai dar. Às vezes acontece em prova, a pessoa vai lá e se esquece de apagar alguma coisa e roda, né, aperta para obter a solução e dá valor errado. E a pessoa se dá conta, né, que... Bom, uma coisa que eu não falei para vocês, mas falo agora, tá? Vocês, na minha máquina aqui não aparece, tá? Mas na máquina de vocês tem que aparecer. Na minha que eu uso aqui, ela aparece, tá? Eu já deixo a máquina preparada. É importante vocês apertarem STO e EX. Quando vocês apertam STO e EX, vai aparecer um Czinho aqui. Eu vou explicar depois por que isso aqui é importante. Mas, por enquanto, nós não tivemos ainda nenhum exercício onde isso aqui vai ser necessário, mas é importante sempre deixar isso aqui ligado. Uma outra coisa que acontece bastante, tá, é o seguinte, né? Se vocês apertarem o G e a letra 7 aqui, vai aparecer um bag. Tá? E aqui na tela vai aparecer begin. Tá? Significa o seguinte, tá? Que os fluxos de caixa, em vez de estarem no final do ano, eles vão sempre ser considerados que você recebe esse fluxo de caixa no início do ano. Então, nós sempre recebemos o dinheiro no final do ano. Se aparecer isso aqui na tela de vocês, vocês têm que apagar. Como é que vocês apagam? Apertam G e
a letra 8, o número 8 aqui, que tem o end, tá? Então, ele desaparece, porque daí vocês vão dizer para a máquina que o fluxo de caixa vocês estão recebendo ao final do ano, e não no início do ano. Então, quando vocês fazem um investimento hoje, vocês vão receber alguma coisa depois de um período, e não no início do período. Tá? Tem alguns casos em que a gente usa, né, antecipa os fluxos de caixa, tá? Mas nós sempre vamos trabalhar com os fluxos de caixa no final do período, tá? Recebendo o dinheiro no final do período. Então, por isso que é importante a gente sempre, se aparecer aquele begin, aperta o G e aperta o end. Tá? Então, se vocês tiverem esse Czinho que vocês já conseguem com STO EX, tá? Se vocês querem fazer desaparecer o Czinho, aperta STO EX e ele desaparece. Tá? Mas é importante vocês estarem com esse C, tá? sempre ligado. Então, com isso é tranquilo. Bom, vamos adiante então, vamos voltar para o exercício. Eu vou investir 1.900, tá? Então, já fiz todas a limpeza dos registradores. Então, eu vou colocar 1.900. Vou trocar o sinal, porque eu estou fazendo um investimento, e vou dizer para a máquina que esse é o fluxo de caixa inicial. Então, é o G, CF0. E vai estar ali embaixo do PV. Ok, já estão ali, já disse para a máquina que o primeiro fluxo, o fluxo inicial, o investimento inicial é 1.900. Bom, primeiro fluxo, 400. E eu vou colocar, agora, dizer para a máquina, esse é o primeiro fluxo, G, CFJ. Aqui o CFJ, né? Então, junto com o PMT. Eu aperto a tecla PMT, pronto, já registrei os 400. O segundo fluxo é 600. G, CFJ. Eu vou sempre colocar. Então a máquina vai entendendo. Como é que ela sabe assim? Pô, eu estou dizendo 400, 600, agora eu vou dizer 800. Como é que ela sabe? Porque são pilhas de registradores, ela vai empilhando. Então ela sabe que o primeiro que eu introduzi está como se fosse um tijolinho, está aqui embaixo, uma célula aqui embaixo. O próximo ela vai colocar na célula de cima. O outro ela vai colocar. Então ela sabe que o de baixo é o primeiro, em seguida é o segundo, o subsequente é o terceiro. Então ela sabe isso. Vou colocar agora os 800. GCFJ. Vou colocar os 850. GCFJ. E vou colocar agora o último fluxo, que é 900. G. Professor, em vez de botar 850, eu botei 890. Esse aqui é um conselho. Apaga tudo, limpa tudo e começa do zero. É a melhor coisa que tem para fazer. Dá para... Tem uma forma? Tem uma forma de fazer, mas é melhor começar tudo do zero, limpa tudo. Primeiro, faço com cuidado, né? Não faço correndo, faço com cuidado. E segundo, né, se errou, começa de novo. É a mesma coisa a fazer. Falta colocar a taxa de juros, 20. Que é um I aqui. E agora eu vou apertar o NPV. Então eu vou apertar o F. E aqui, onde está o PV, está o amarelinho em cima, ali o laranja, né? Dá 84,57, que é a resposta que vocês têm ali na página. 84,57. De novo, o que eu faço? Aceito. Tá? Aceito, vou aceitar. Por quê? Porque tem VPL positivo. Se o VPL é positivo, significa o quê? Que eu criei valor. Tá? Significa que aquele meu dinheiro de 1.900 foi remunerado a uma taxa de 20%. Tá? E além desses 20% de remuneração, eu ganhei ainda R$ 84,57. Então, ou seja, eu entro num negócio, né, se o meu VPL for positivo. Se, por exemplo, se o VPL fosse zero, tá? Se o VPL é zero, eu estou ganhando só a PMA. Eu não estou criando valor nenhum. Eu estou só recebendo os 20% ao outro.
Puxa, mas 20% é bom. Sim, mas por que eu estou dizendo que eu quero 20%, eu empresário ou eu investidor? Porque eu tenho outros negócios, provavelmente, que vão me dar mais do que 20%. Tá? Então, é importante que, no momento que eu digo o seguinte, puxa vida, isso aqui vai me dar só 20%, então eu vou pegar esse dinheiro, ele só está me dando a PMA mínima, eu posso pegar esse dinheiro e colocar em outro lugar, tá? Que vai provavelmente me ter um outro investimento tem um VPL positivo. Tá? Então, quando o VPL é zero, eu estou simplesmente recebendo, sendo remunerado a taxa mínima de atratividade e não estou deixando nenhum adicional. Tá? Esse 84,57 aqui, que vocês viram aqui, os 84,57, além dos 20% de remuneração, vocês ainda receberam 84,57 pelo investimento. Então, acima da taxa de 20%. Depois a gente vai calcular a taxa interna de retorno e a gente vai ver quanto é que esse investimento efetivamente rende. Tá? Ele rende mais do que 20%. Então, quando o cara diz assim, eu quero a PMA de 20%, ou seja, a minha taxa de corte é 20%. Tá? Então, isso aqui é o mínimo que eu aceito. Aí vocês podem dizer o seguinte, poxa vida, mas se o VPL é zero, ele ganhou só os 20%. Como a 20% não é bom, é ótimo. Né? Mas só que, se ele diz o mínimo de 20%, daqui a pouco ele pode até investir se ele quiser. Tá? Mas ele pode ter um outro investimento que pode render um pouco mais. Então ele vai para aquele outro investimento. Tá bom? Bom, muito bem. Então a gente já fez. Eu vou colocar de novo deixa eu só sair fora aqui. Eu vou colocar de novo o Excel. E vou colocar a sequência na tela. Vou colocar a sequência que a gente fez há pouco. Muito bem, então vocês têm aqui. O primeiro fluxo é 1.900. Então, eu vou apagar isso tudo aqui. O F-Clear-X a gente sempre deixa. Tá? Por quê? Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é liguei a máquina F-Clear-X. Então, é menos, né? Menos 1.900. Deixa eu botar um ponto aqui. 1.900. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer para a máquina que esse é o meu fluxo de caixa inicial. Okay? Bom, aí quais são os fluxos que eu tenho? Deixa eu ver quais são os fluxos que eu tenho aqui. O primeiro fluxo é 400, 600, 800, 800. Então, 400. Agora eu vou começar a introduzir o fluxo de caixa, né, a parte positiva. Então, 400. Tá? E aí é G, CFJ. Então, a máquina já vai entender que esse é o primeiro fluxo. 400. O segundo fluxo é 600. Deixa eu só copiar aqui porque é igual. O terceiro fluxo, 800. Opa, 800. 800, o terceiro fluxo é 800. Depois 850. E, finalmente, 900. Muito bem. Aí, vejam que eu fui, pouco a pouco, né, foi o que a gente foi digitando e introduzindo 400, 600, 800, 850, 900. E cada vez que a gente introduz um fluxo, a gente diz para a máquina, esse é fluxo, esse é um fluxo, esse é outro fluxo, esse é outro fluxo, esse é outro fluxo. Agora eu tenho que digitar a taxa de juros, que era 20%. Então, 20 e
E o que mais eu preciso agora? Eu preciso apertar o FN do dedo. E aí a resposta que vai me dar... A resposta me dá 84,57. 84. Essa é a resposta que eu tenho. Tá? Então, consequentemente, aceita. Aceita o projeto. Bom, feito isso, tá? Feito isso, vocês têm a sequência toda. Eu quero falar um pouquinho de taxa interna de retorno. O que é taxa interna de retorno? É a taxa... Opa, está vendo alguma coisa aqui? Ah, não, esse investimento. O pessoal gostou, né, do investimento. Não, investimento lícito não tem, gente. Não tem uma rentabilidade. Se tiver uma rentabilidade alta, desconfie. Tá? Sempre desconfie. Não existe milagre. Tá? Não existe, eu sempre digo, não existe milagre. Tá? Se alguém apresenta uma coisa para vocês com uma alta rentabilidade, desconfie sempre. E, às vezes eu já ouvi assim, eu tenho cada história de próprios alunos que vieram falar comigo, né? Eu vou contar uma rapidinho aqui. Uma menina uma vez veio falar comigo e disse: professor, o senhor já ouviu falar numa aplicação em dólar? Aí ela disse, sim, mas que... Não, a aplicação aí que estão vendendo aí está dando... Isso já faz algum tempo. Está dando 4 ou 5% ao mês. 4 ou 5% ao mês vai dar quase 60% ao ano. Eu disse, olha, eu não conheço essa aplicação, mas ela não existe. Eu disse, né? Aí a aluna olhou para mim assim, como se eu fosse um débil mental, né? E ela disse, professor, você não está sabendo, não existe. Então, bom, então tá, eu vou estudar um pouquinho mais, de repente, para entender as coisas. Aí eu disse, olha, eu diria assim, aí eu disse para ela o seguinte, olha, olha bem esse... não, perguntei para ela, onde é que tu está conseguindo isso aí? O namorado da minha irmã que está trabalhando para um italiano que mora na Argentina, eu já tremi, né? Para um italiano que mora na Argentina e ele mexe com dólar. E eu disse, puxa vida, mas tu tem confiança? Ela disse, não, tem plena confiança, é uma coisa super segura. Eu disse, mas olha assim, faz o seguinte, olha, não, esse dinheiro tu vai utilizar? Sim, é um dinheiro que eu vou utilizar para viajar, eu estou guardando para um dia poder viajar. Eu disse, faz o seguinte, então não usa todo o teu dinheiro, aplica uma parte só. Eu disse, não, professor, agora é tarde, porque eu já investi tudo que eu tinha, já investi. Aí eu disse, bom, então vamos torcer para que dê tudo certo, né? Eu nunca vou dizer tudo. Quando alguém faz um investimento, né, compra ação da Oi, eu vou dizer, pô, vamos torcer para dar certo, né? Apesar de você vai comprar nunca, né? Mas se tu comprou, eu vou contigo, né? Vamos junto aí torcer para dar certo. Aí do Instituto de Receber do Brasil, da IRB, né? Eu comprei da IRB, pô, beleza, né? Tu só comprou também? Não, isso eu não compro, é uma loucura, mas vamos torcer por ti. Mas enfim, aí eu disse, estou torcendo por ti. Eu disse, aí isso foi no início do semestre, no final do semestre, eu estou pegando o carro no estacionamento, ela bem professor. Lembra daquela aplicação em dólar que eu falei para o senhor? Sim, deu. E aí, deu tudo certo? Acho que o italiano fugiu com o dinheiro todo. Aí, era um dinheiro, aí me lembrei, era um dinheiro que estava guardando para viajar, né? Estava guardando para viajar. Puxa, mas aí perdeu o seu dinheiro. Não, o meu namorado da minha irmã, ele conseguiu ainda recuperar o principal e me devolveu. Eu disse, posso dizer uma coisa? Ele não recuperou o principal. Ele pagou do bolso dele para não ficar mal com a família. O senhor acha, filho? Eu quase que eu disse, eu tenho certeza que o cara fez isso. Se o golpista pegou o dinheiro e fugiu, como é que vai recuperar uma parte? Não tem nem como recuperar. O cara pagou do bolso dele. Então,
Isso é uma, né? Uma das histórias que eu tenho aí ao longo da minha vida de pessoas que opções binárias, ou tem um aluno, deixa eu agora botar opções binárias. Tinha um aluno que fez uma pergunta, professor, e opções binárias, professor? Isso aí é jogo para louco, né? Aí eles, professor, eu estou entrando aí em opções binárias e tal. Bom, só sei o seguinte, o cara quebrou e desapareceu da Unifim. Esse era aluno da Unifim. Ele desapareceu, ele quebrou. Literalmente, ele torrou toda a poupança dele com esse negócio. Voltando então. Então, quando aparece aquela grande. Olha, a probabilidade de ser rolo é altíssima, gente. Não existe milagre no mercado financeiro. Isso eu posso dizer de cadeira para vocês. Morei 5 anos fora, estudei fora, 5 anos em Londres. Né? Vagabundos internacional existe em qualquer lugar do mundo, tá? Pato existe em qualquer lugar do mundo. Tem vários ditados na área financeira, né? Que o pato e o dinheiro estão loucos para se separar, né? E a cada minuto nasce um pato. Então, sempre vai ter um pato, vai ter gente, daqui a 10 anos vai ter gente caindo no golpe do bilhete premiado, vai ter gente caindo em tudo que é golpe, porque por causa da ganância, né? Faz assim, eu vou te oferecer 100% ao ano de rentabilidade. O cara fica. Ou então aquele cara que tem um blog que ele. Um canal na internet que ele diz assim: eu vou te ensinar como é que tu fica rico na bolsa. Olha, tem gente que ele tem de me ensinar como é que se fica rico na bolsa. Se eu souber como é que fica rico na bolsa, eu guardo esse segredo para mim e passo para os meus descendentes, assim, né? E cuidado para não ter nem microfone na sala para passar esse segredo, na hora de passar esse segredo, vai passar assim. Agora, assim, é só tu me pagar. Ah, bom, então tá. Faz aqui um plano comigo. Ah, já entendi. Tá. Então não existe. Né? Então, mas tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Não existe o mercado financeiro não existe. Né? Tem aquele, de vários ditados, tem aquele assim, se tu tá a 20 minutos numa roda de poker, né? E tu não descobriu quem é o pato, tá? É porque o pato é tu. Né? Tu que vai ser espoliado nessa roda de poker. Tá? Então, tem que ter cuidado. Não existe. Puxa, e sempre quando digo, olha, isso aí não existe, gente, essa rentabilidade não existe. Vai perder dinheiro. O pessoal me olha como se eu fosse um idiota. Eu acho que eu devo ser um idiota, porque eu digo, eu dou o conselho de graça, né? Não entra nessa porque vai perder dinheiro. E não dá outra. Os caras perdem dinheiro. Não faz isso, não faz day trade, não faz um monte de coisa. Não faz isso. Né? Opção binária, então, é outro, né? Outro. Rico é via varejo R$ 30. Bom, aí essa aí vai ser para daqui a 4, 5 anos. Essa aí vai ser daqui a 4, 5 anos. Vai mais, eu acho. Mas tudo bem, vamos ver. Vamos ver o futuro. Vamos ver. Mas é uma aposta. É uma aposta, entendeu? É uma aposta. Eu vejo que a Anaísa gosta de uma coisa arriscada, né? Uma binária, de um day trade. Né? Eu tenho um sobrinho que faz scalper. Sabe o que é scalper? Scalper é segundos, operação em segundos. Tá? E o cara não faz isso. Ele faz a operação. É assim, tu compra uma ação, ela sobe 4 centavos, tá? Tu vende. Tá? E aí, claro que tu não vai colocar 10 reais. Tem que botar 600 mil, 800 mil. Tá? Um sobrinho rico. Ao contrário do tio dele, ele é rico. Né? E aí, ele faz esse tipo de operação. Eu te falo, uma hora dessa o troço despenca. Né? O Trump tem uma desinteria, o Paulo Guedes acha dinheiro na cueca dele, a bolsa despenca 30 pontos e aí tu vai para o espaço. Tem um monte de... Então tem que ter cuidado. Acontece isso. Posso dizer para vocês de cadeira que eu tô na bolsa. Aí o cara diz assim, eu estou na bolsa há 5 anos, eu entendo tudo. Eu estou na bolsa, deixa eu dizer, desde 1982. Quanto tempo é isso? Deixa eu ver, nós estamos em 2020, né? 2020, 1982. Ele, putz, como o senhor é velho, 38 anos. Tem gente mais velha que eu na bolsa, tá? Eu conheço. Aí eu pergunto para ele assim, vem cá, tu sabe tudo? Ele disse assim, cada dia eu aprendo um negócio novo. Então,
tem que ter cuidado. Né? Cada dia a gente aprende um negócio novo. O mercado financeiro é rico, riquíssimo em invenções. Está sempre inventando uma coisa nova. Então tem que ter cuidado. Olhar, não entrar, puxa vida, tu está deixando de ganhar dinheiro. O cara lá na festa me falou que o cara está ficando rico, me mostrou como é que é, me mostrou o DARF, ele pagou 500 mil de imposto de renda. O primo rico aquele teve um imóvel prendido por falta de pagamento. O primo rico, de 1.000 a 1 milhão. Aí vai dizer, não, mas peraí, tem explicação. Era o imóvel do pai dele. Pô, mas o cara ganha milhões, vai deixar o pai ficar sem casa? Vai, como paga, né? Paga a prestação. A Isa está falando outra coisa aqui. Não, só swing trade. Swing trade está legal, dá para fazer, mas tem que fazer com calma também. Porque a ação a gente não perde. Ela cai, mas se a empresa é boa, daqui a pouco ela sobe de novo. Então, não é difícil perder dinheiro. A não ser que o cara faça também a loucura, né? Pega a faca caindo, né? Tipo, a empresa está despencando, o cara vai lá e está caindo aqui. Está despencando, vai lá e pega. Né? Então, se pega, né? Mas ela está quebrando, mas vai melhorar. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, vai arriscar? Não vai a pena. Bom, vamos adiante. Falei um monte de coisa aqui. Uma outra área. Eu sempre fui sociedade de mercado de capitais. Sempre sempre trabalhei com o diretor de corretora, trabalhava em mesa mas sempre operei. Teve época que eu parei de operar, né? Depois eu continuava operando. Mas, enfim, é um negócio que tem que ter muito cuidado. Já vi muita gente ganhar dinheiro, vi muita gente perder, quebrar, ter feito bobagem. Estava indo bem, agora sim que eu vou dar o passo. Agora eu vou colocar tudo em opções. O cara perdeu tudo. Então tem que ter cuidado. O investimento ele é de grão em grão. São coisas que vocês constroem ao longo de uma vida. 30 anos. Não, mas eu quero ficar rico em 6 meses. Bom, então assalta o Banco Central. E foge. Né? Foge o mais rápido possível. Eu vou te pegar na esquina. Mas não tem história. O cara ficou rico em 6 meses. Eu estava vendo hoje, né? Vocês conhecem o Jorge Paulo Lemann, né? O Jorge Paulo Lemann é o cara mais rico do Brasil, né? Um dos mais ricos do Brasil, que é o dono da Ambev, Embev agora, porque está no exterior, né? Ele era dono do Banco Garantia. Eu conheci o Jorge Paulo Lemann em 1980 e alguma coisa, no Banco Garantia, quando o Banco Garantia eram 3 salas. Depois, uns anos depois, quando eu voltei do exterior, fui visitar o Banco Garantia, era um troço fenomenal. Mas o Jorge Lemann quebrou 2 vezes. Né? E depois ele foi para o mercado. Ele tem lojas americanas, ele tem a Brahma, a Ambev, enfim, o cara é trilhardário, é um dos mais ricos do Brasil, é o mais rico do Brasil, talvez, tirando só o Safra. Aí hoje estava vendo uma notícia e uma menina lá fez uma startup de um fundo e o fundo Maia, e ela conseguiu captar 15 milhões de dólares. Eu achei, pô, uma guria captando 15 milhões de dólares, é tão difícil captar. Eu fui olhar o nome dela, né? Não sei o que, Lema, filha do Jorge Lema. Bom, aí é teu, né? Eu sou filho meu nome, seu sobrenome é Trump, né? Eu provavelmente vou captar mais coisas conseguir captar mais recursos para o meu fundo do que o Kleckner, né? É óbvio, né? Então, tendo um sobrenome e alguém conhecido, né, a vida fica bem mais fácil. Um pai, né? Um pai rico, né? Fica bem mais fácil a gente fazer a captação. Outra coisa que vocês nunca devem acreditar, tá, é nas histórias que vocês ouvem. Tá? Eu já ouvi assim, olha, gente, eu conheci muita gente, claro, né? Esse tanto tempo de mercado financeiro, participando de associações, treinei muita gente também, dentro da Associação dos Analistas, né? Foram, enfim, vários cursos de pós-graduação pelo Brasil inteiro. E
E a gente ouve as histórias, eu vi as pessoas, tal. Daqui a pouco a gente vai numa reunião, almoço, e o cara está lá palestrando, dizendo como é que ele ficou rico. E aí ele conta a história, você não tem rir, não é nada disso. A vontade de levantar o braço assim, dizer, cara, não é nada disso. Eu te conheci, eu vi como é que tu ganhou dinheiro. Não foi nada, claro, se ganha dinheiro, tem gente que tem sorte tal, de ficar rico. Mas não era nada disso. Né? Então o cara inventou uma história. E tem um livro chamado Fora da Curva, né, sobre a história de pessoas que uh, montaram fundos e administram fundos com valores assim, com bilhões, né, um fundo patrimônio com bilhões no fundo. Aí, por exemplo, tem um cara lá que conta que ele criou um fundo, ele tinha 24, 25 anos, ele criou um fundo, e aí ele pediu ele precisava de gente, né, porque ninguém ia colocar dinheiro com ele, e disse assim, eu preciso criar um conselho, né, de administração do meu fundo, então eu liguei para o Armínio Fraga, que foi ministro da Fazenda, eu liguei para o presidente do Banco Central, liguei para o Armínio Fraga, liguei para o cara que foi presidente do Banco Central, liguei para o outro e eles toparam em ser os meus conselheiros, para ir com esses nomes eu consegui então captar 10 bilhões de reais no meu fundo. Se eu ligar, Gilberto, ligar para o Armínio Fraga, ele nunca vai me atender. Se um guri de 24, eu vou dizer assim, olha, vou dar lá o meu currículo para o cara, né, dizer, olha, fui diretor da Faculdade de Administração da URGS, né, sou PhD pela Londres School of Economics, se o cara, de repente, ele até vai, agora um guri de 24 anos vai ligar para ele não vai atender. Eu acho que ele não vai me atender, mas eu tenho certeza que o guri de 24 anos, sinal que o guri de 24 anos, o pai dele, ou o tio, ou o padrinho, é amigo desses caras, né? E aí, claro, né? Então, aí o cara conta assim, não, eu liguei pro cara, tu não ligou pro cara, foi teu pai que ligou, teu tio. E aí o cara fez aquele conselho de administração para o teu fundo e tu saiu vendendo o fundo, não com o teu nome, mas com o nome dos caras que estavam dentro do conselho. Então, a história, você sempre tem que dizer, tá bom, tá. Como é que é a história? Sim, tá. Foi lá, teve o golpe de mestre, fez a sacada e todo mundo botou 10 milhões, bilhões na tua mão para todo mundo. Estou falando demais aqui. São quase 9 anos. Mas de repente até é bom vocês ouvirem isso, né? Para não dizer assim, não, o cara lá, né? Como é que é? A Pugliese, né? Agora ela virou guru. Ela sentiu que o negócio é a bolsa de valores. E esses caras que estão aí, que tem uma grande maioria foi meu aluno. Eu conheço eles todos. Foram meus alunos. Não posso falar aqui porque isso aqui fica gravado. Muitos foram meus alunos. Aí se perguntar, o que tu acha do fulano? Rico é via... Não. Então, eu conheço os caras. Tem cara aí que dizendo, tá aqui o meu DARF que eu paguei, tá aqui, o meu DARF aqui. Aí o cara faz assim, tá aqui o meu DARF, e ninguém consegue enxergar. Eu quero ver se no DARF está se ele pagou no banco. Né? Se ele pagou, está lá o negocinho, a marquinha lá do caixa do banco, né? Se ele pagou no banco. Daí a Pugliese também agora virou de não sei o que, ela virou de que nasceu foi para a Bolsa. Né? Então, pelo amor de Deus, né? Conheço caras aí que estão há 40 e poucos anos na Bolsa. O Luiz Barsi, por exemplo, é um cara que está há 50 anos na Bolsa. Didi está outro macaco velho do mercado, está 40, 50 anos na Bolsa. Né? Os caras têm cuidado, né? Não chega assim, nasci para isso. Não nasceu para isso. Né? Perde dinheiro, daqui a pouco se recupera, e assim vai. É um trabalho diário. Bom, vou voltar. Onde é que eu estava? Nem sei mais onde eu estava. Estou aqui. Né? Vamos falar em taxa interna de retorno. Vou mais um pouquinho. Eu falar em taxa interna de retorno. O que é taxa interna de retorno? Por exemplo, se vocês estão ainda estão vendo o Excel, tá? Então, vamos supor o seguinte, se vocês aplicam R$1.000 hoje, faz uma aplicação de R$1.000, e daqui a
um ano vocês recebem 1.100, tá? Vocês ganharam 10%. Certo? Vocês ganharam, como é que vocês ganharam 10%? Vocês ganharam 1.000 mais o 100. Tá? O 100 é igual a 10%. 10% de 1.000. Tá? Então, esse 100 é 10% de 1.000. Vocês ganharam 10%. Esses 10% é o que se chama de taxa interna de retorno. É o quanto vocês foram remunerados. Ah, eu ganhei 1.200. Beleza? É 20%. Tá? Então, essa é a taxa interna de retorno. Quanto é que rendeu o investimento? Então, vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos ver se vocês capturaram aqui a ideia. Tá? Vocês aplicaram R$100. Vou botar R$1.000. Vou botar negativo, porque a gente está fazendo sempre negativo. Né? R$1.000. Tá? E vocês receberam R$100. Opa, a porcentagem, não está a porcentagem. Só 100. Ou 100. E mais isso. Então, aqui o ano 1, 2 e o 3. Vocês aplicaram no instante 0, vocês aplicaram R$1.000. Receberam 100 no primeiro ano, 100 no segundo, 1.100. O que é retorno? O retorno é o seguinte: vocês são remunerados pelo capital que vocês empregaram, tá? São remunerados pelo capital empregado, e em algum momento, tá, vocês recebem o principal de volta, tá, junto com a remuneração, né, daquele capital empregado. Então, veja o seguinte: vocês têm R$1.000 aqui, aplicaram R$1.000. Vocês receberam 100 no primeiro ano, tá? Isso é 10%. Tá? Vocês receberam 100 no segundo ano. Os 1.000 continuam empregados. Vocês não receberam nenhum 1.000 de volta. Vocês estão recebendo só juros. Então, vocês receberam 10%. E no último período, vocês recebem 1.000 de volta, aquele que vocês aplicaram lá, tá? Mais os 100 que são relativos à remuneração, os juros sobre o 1.000, que é mais 10%. E aqui termina a operação, por quê? Porque o principal voltou para a mão de vocês. Vocês receberam os 1.000 mais os 100 de juros. E termina a aplicação de vocês. Por que termina? Porque o principal voltou para o bolso de vocês. Se o principal continuasse na mão do banco, tá, uma parte, a operação continuaria, mas o banco devolveu os R$1.000 para vocês e pagou os juros. Quanto é que foi a taxa dessa operação? Tá? Se vocês veem, olha aqui, 10% no primeiro ano, 10% no segundo, 10% no terceiro, vocês ganharam 10% ao ano. Certo? É isso que, opa, botou 19 ali, né? E sem óculos. Vocês ganharam 10% ao ano. Certo? Vamos ver uma outra operação. Vocês aplicaram R$1.000. Vocês receberam 200 e 1.200. Ora, 200 é quanto sobre 1.000? É 20%. Quanto é que os 200 sobre 1.000? Porque os 1.000 continuam, eles não devolveram os 1.000 para vocês. Ganharam 20%. E no final vocês recebem os 1.000 de volta, mais os 200, outros 20%. E devolveu o principal para vocês. Quanto é que foi a rentabilidade dessa operação? 20%. Então, essa é a taxa interna de retorno, chamada de taxa interna de retorno. O quanto é que vocês estão sendo remunerados pelo capital que está lá aplicado. Tá? Bom, e no final vocês recebem. Vejam bem, depois a gente vai trabalhar isso, tá? Mas a tabela Price, o sistema Price de amortização, tá? Que é o sistema do sistema financeiro de habitação, tá? Vocês vão
pagando juros e vão amortizando um pedacinho do principal a cada ano. Tá? Então, se vocês fazem, ou quando vocês compram alguma coisa assim, por exemplo, uma prestação, não vou dizer nem sistema financeiro de habitação, vocês compraram um bem em vezes, tá? E tem juros embutidos ali dentro. E vocês estão pagando uma prestação fixa. Nessa prestação fixa, vocês estão devolvendo uma parte do principal e vocês estão pagando juros sobre o principal que ainda vocês não devolveram. Tá? Então, vejam bem, aqui nesse caso, tá? Quando vocês aplicaram R$1.000 e vocês receberam 200, 200 e 1.200, vocês não receberam o principal de volta. Tá? Então, ficou. Né? Se vocês tiverem, por exemplo, uma aplicação, vamos pegar um outro exemplo. Tá? Deixa eu pegar aqui. Vocês aplicaram R$1.000, tiveram 200, 200, 200, e vamos supor aqui, ó, vou botar uns pontinhos aqui para dizer que passou o tempo. Tá? Isso aqui é o ano no instante inicial, 0, 1, 2. Tá? Aqui passou vários anos, e aí lá no ano, vamos botar aqui o ano 312, vocês receberam 200, e no ano 313, vocês receberam os 1.200 de volta. Quanto é que foi a taxa? 20%, 20%, 20%, 20%. Qual foi a taxa dessa aplicação? A taxa dessa aplicação é 20%. Opa, não. O corretor é bravo. Certo? A taxa dessa aplicação é 20% ao ano. Por quê? Porque eles foram recebendo 20% todos os anos sobre o capital que estava investido, e lá no final, no ano 313, o banco devolveu, quer dizer, 300 anos depois, vocês não estariam vivos, né? Gostaria que todo mundo estivesse. Né? Inclusive o banco, né? Porque o banco deve ter quebrado há mais tempo. Né? Mas, enfim, vamos supor que vocês vivessem em 313 e o banco sobrevivesse esse período todo. Vocês receberiam os 1.000 de volta e mais 200, que é a taxa, né, de juros pela utilização dos 1.000. Continua sendo 20% ao ano. Então, qual é a taxa interna de retorno? 20% ao ano. Então, todas essas operações aqui, essa aqui e essa aqui, elas têm a mesma taxa de retorno. Então, por que se dá essa taxa de retorno? É o juro que vocês estão recebendo sobre o capital que está investido. Quando vocês recebem o capital todo de volta, acabou a operação. Tá? Então, para ser... Mas tem operação que nunca devolve o principal? Tem. Tá? Existem bônus. Tá? Bônus são títulos que a gente compra, normalmente de governo, e de algumas empresas são chamados títulos perpétuos. Vocês compram como se vocês pagassem R$1.000 e recebessem 200 todos os anos, infinitamente. Tá? Recebessem 200 todos os anos. Esses 1.000 nunca voltam para a mão de vocês. São os bônus chamados bônus perpétuos. Tá? Governos faziam isso. A Inglaterra fez isso no período de guerra. Algumas empresas lançam bônus. Gerdau fez lançamento de bônus perpétuos também. Só paga o juro, vocês compram e vão recebendo o juro. Aí lá pelas tantas ele resolve recomprar. Devolve o dinheiro para vocês e acabou a operação. Mas, em princípio, o juro é perpétuo. Se a Gerdau durar 500 anos, não existe nenhuma empresa, a não ser o Vaticano, eu sempre digo, tem uma empresa que dura 2.000 anos, que é o Vaticano. Tá? O resto quebrou tudo. Tá? Então, vocês têm, vamos supor que o Gerdau durasse 500 anos e vocês sobrevivessem 500 anos, ou vocês vão ter descendentes, tal. Então, os descendentes de vocês receberiam até... 500 anos, por 500 anos estariam recebendo juros. Se o Gerdau não resolvesse recomprar todos os títulos antes, devolver o principal e dizer tchau, não quero mais operar com você. Então, isso é a taxa interna de retorno.
Como é que a gente calcula a taxa interna de retorno? A máquina, de novo, calcula para a gente. E a gente vai fazer mais um exercício, que é o último da noite, que a gente já está no final de passando. Eu vou só... É muito simples. É muito simples como a gente faz isso. Eu vou botar de novo o próximo exercício. Olha só. Qual é a... Exercício 5. Qual a taxa interna de retorno de um investimento de 675 mil com retornos anuais de 200 mil durante 8 anos? Então, como o retorno é fixo, vocês estão recebendo já uma parte desses 200 é juros, porque isso é tabela price, tá? Uma parte desses 200 é juros e outra parte já é a amortização dos 675 mil que vocês aplicaram. Então, vamos de novo para a máquina. Tá? Vamos de novo para a máquina. Deixa eu fechar aqui. É 675, 208 anos. Com a máquina aqui. A primeira coisa que tem que fazer é limpar os registradores. Limpei os registradores. Tá? Bom, agora o que eu tenho que colocar? 675.675. 675, 1, 2, 3. Tá? Vou trocar o sinal, obviamente, porque é o investimento inicial. Tá? Eu vou colocar G, CF0. Já disse para a máquina, olha, esse aqui é o primeiro fluxo. Está negativo porque está saindo dinheiro do meu bolso. 200 mil é o primeiro fluxo. E os outros, todos os 8 fluxos são 200 mil. Então, eu vou colocar 200 mil aqui no visor e vou apertar o G, CFJ. Como todos os fluxos são iguais, eu tenho 8 fluxos iguais, eu vou colocar 8 e vou apertar G, NJ. Está ali embaixo do FB. Tá? Pronto. Já coloquei o fluxo na máquina. A vantagem é que a taxa interna de retorno, o problema da taxa interna de retorno, eu não preciso ter a TMA. Tá? Eu não preciso ter a TMA para fazer cálculo. Por quê? Porque o resultado desse cálculo vai ser a taxa interna de retorno. Quanto é que eu vou ganhar nessa operação ao ano? Bom, aí eu vou dizer o seguinte. Bom, vamos fazer primeiro aqui. Como é que eu calculo isso? Tá? Eu vou apertar o F e vou apertar o FV, que é, se vocês olharem em cima, tá IRR. Eu mostrei para vocês antes na planilha de Excel que IRR é em inglês para a taxa interna de retorno. Então, eu vou apertar, tá? Ele me deu 24,49. Se vocês olharem, é o resultado, né, que a gente tem ali na página, 24,49. Então, o que eu faço com essa taxa interna de retorno? Olha, deu 24,49% ao ano que eu vou ganhar. Eu vou comparar com a minha TMA. Ela não está colocada aí, a minha TMA, tá? Porque a pergunta é, quanto é que é a taxa interna de retorno? A pergunta, se vocês quisessem, eu aceito ou não esse investimento, eu teria que ter uma TMA para comparar. Aí eu vou dizer o seguinte, olha, a TMA eu não entro em nenhuma operação por menos de 15% ao ano. Eu estou ganhando 24,49 nessa operação, mas sempre operação. Tá? Mas a TMA não entra no cálculo. Aqui, quando eu calculo a taxa interna de retorno, ela só vai ser utilizada para comparar com a taxa interna de retorno. Por exemplo, se a minha TMA fosse 30% ao ano, vamos supor lá que alguém lá da droga diz assim, só entra em operação se for no mínimo 30% ao ano. Aí, obviamente, não vai fazer operação, por quê? Porque vai render menos. Né? Essa operação está rendendo 24,49%, está rendendo menos do que a expectativa dessa pessoa, que é 30% ao ano. Mas como aqui não precisa, não pergunta se eu aceitaria ou não a operação se a minha TMA fosse
15%, ou 20%, ou 10%, não tem essa pergunta. A pergunta é, qual é a taxa interna de retorno? Está aí a taxa interna de retorno, 24,49%. Ok? Tá. Então, com isso a gente cobre, deixa eu só voltar aqui um pouquinho atrás. Colocar a... Vou colocar o slide de novo, só para terminar a parte dos slides, e aí a gente encerra. Então, lembro quando eu falei para vocês, que vocês não entenderiam direito quando eu mostrei, né? Mas agora, se o VPL, agora dá para falar de novo, né? Se o VPL for positivo, significa que o investidor recebe a TMA mais alguma coisa. O que é essa alguma coisa? É o valor, criação de valor. Se o VPL for negativo, significa que o investidor não recebe nem a TMA. Ele está destruindo o valor. Se o VPL for negativo, ele está destruindo o valor. Projetos com VPL positivo devem ser aceitos, pois aumenta o valor da empresa. Né? Houve criação de valor. Projetos com VPL negativo devem ser rejeitados, pois diminui o valor da empresa. Ou seja, quando diminui o valor da empresa, né, o VPL negativo, eu estou destruindo valor. E a minha empresa passa a valer menos. Projetos com VPL positivo devem ser aceitos por aumento do valor da empresa, porque houve criação de valor e a minha empresa passa a valer mais. Taxa interna de retorno, que a gente já viu, né? Taxa interna de retorno, taxa de retorno ou retorno de investimento. É tudo sinônimo. A taxa interna de retorno ou retorno de investimento. Quando se fala em retorno de investimento, refere-se a quanto o valor investido está rendendo ao investidor durante um determinado período, por exemplo, ao mês, ao semestre. Então, um investidor que obteve um retorno anual de 10% sobre 1.000 investidos, significa que ele recebeu 1.000 mais R$100. Né? Isso aí a gente já viu, acho que ficou bastante claro isso. Né? VPL vezes taxa interna de retorno. Né? Se um investimento de 100 retorna 110 em um ano, sabendo que a TMA é igual a 5%, o investimento deverá ser aceito ou não. Então, se um investimento de 100 retorna 110 em um ano, sabemos que a TMA é igual a 5%, ora, tá? 110 é 10% de 100. Então, a taxa interna de retorno é 10%. A minha TMA é 5%, ou seja, eu só entro no investimento se ele me der 5%. Mas esse investimento está dando 10%. Opa, tá? Aceitei. Tá? Então, projetos com TIR maior que a TMA, projetos em que a TIR seja maior que a TMA devem ser aceitos. Esse aqui é um projeto em que a TIR, taxa interna de retorno, porque ele está dando 10%, né? 100 para 110 é 10% a mais. Então, deu uma taxa interna de retorno de 10%. Minha TMA, a taxa mínima que eu entro no negócio é 5%, mas esse negócio está me dando 10%. Top. Tá? Então, projetos onde a TIR é maior que a TMA devem ser aceitos. Projetos com TIR menor que a TMA devem ser rejeitados. Esse é o conceito. Eu sei que passei um monte de conceitos hoje para vocês, né? Vários conceitos, tá? Enfim. Eu espero que agora se deem uma olhada nesse vídeo. Né? Eu vou até parar a gravação.